Olá, estamos aqui no momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com a intérprete de Libras, Brielle. Nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre as práticas pedagógicas para o estudante com deficiência. Mas, e antes, onde você pode encontrar o nosso momento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h, e também temos a reprise no horário das 13h45 às 14 horas, no canal 10.2, e também você pode encontrar no YouTube, no canal do Educa Recife. Mas vamos lá falar um pouquinho das práticas pedagógicas inclusivas para esse estudante que chega na sua sala de aula e ele precisa ser percebido, ele precisa ser contemplado, ele precisa ser visto. Então, mas sabemos que é um desafio constantemente, mas não é impossível que esse estudante ele seja, sim, contemplado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, precisamos entender que precisamos iniciar como planejar. Vamos observar aqui o que temos na tela. Como planejar uma aula para todos os estudantes. Então, primeiro você recebe os estudantes, eles são diversificados, porque é inerente do ser humano. Nós somos, sim, temos as nossas diferenças. E esse professor que recebe esse estudante com deficiência. Precisamos entender que a educação é um direito de todos. Então, todos que chegam na sua sala de aula, no seu atendimento, que chega na escola. Então, ele está dentro desse direito. Então, se é direito de todos, ele precisa ser percebido, ele precisa ser visto, ele precisa ser contemplado, ele precisa ter essa aprendizagem significativa. Mas aí começam os desafios, não é isso? Porque ele tem os direitos humanos e dignidade, ele também precisa encontrar a alteridade, que é a empatia, é você se colocar no lugar do outro. Ele também precisa começar a entender essa produção de sentidos. A escola precisa fazer sentidos para todos. Todos que fazem parte do contexto escolar, seja o gestor, seja o professor, seja a pessoa da merenda, seja qualquer ser que faça parte, o secretário, os estudantes, os professores, precisa ter essa produção de sentidos. Sem contar que existe um outro sentido, que é como esse estudante ele aprende. Será que ele tem todos os sentidos desenvolvidos? Entende? Então precisa perceber como ele aprende, o que é que eu posso oferecer para que ele desenvolva e que ele tenha um momento de experiência como todos os outros, de maneira igualitária. Também temos a ampliação de repertório. Uma vez que o estudante ele vai para a sala de aula, que a escola tem esse papel do trabalho acadêmico, ele vai estar ampliando o seu repertório. Não só o estudante e o professor também, porque quando o professor ele começa a atuar, o professor é um eterno pesquisador. Ele está o tempo todo estudando, ampliando seu repertório, sua prática, experimentando. Se aqui não deu certo, essa metodologia, então vou trocar, porque o meu estudante ele precisa ser contemplado. Ele precisa, sim, de uma aprendizagem, de uma autonomia, e isso é você, professor, que vai estar mediando e contemplando, oferecendo aos estudantes. Então, quando falamos em estratégias, como é que vamos entender esse estudante, precisamos abordar as atividades diversificadas. E há diferentes formas de fazer. Vamos estar falando, nesses dois momentos, muito sobre isso. Como serão essas atividades diversificadas? Como serão também essas diferentes formas de fazer? Porque o estudante com deficiência, e não só ele, todos os outros,
Entende? Quando ele apresenta uma certa dificuldade, a gente precisa diversificar. Como é que ele aprende? Tem uns que conseguem aprender melhor lendo, o outro é muito mais visual. Então, ele precisa ser contemplado de diversas maneiras para que o conhecimento fique, que chegue, até que ele sinta prazer em continuar, em voltar, em permanecer, porque a sua prática faz a diferença, sim, na aprendizagem desse estudante. Então, como é que pode ser a aula? A aula precisa, sim, estar atrelada com esse pensamento ligado às atividades para todos com diferentes possibilidades. Então, quando o professor vai abordar, seja qualquer sala ou em qualquer modalidade, na educação infantil, em outra modalidade, no EJA, quer dizer, você conhece o seu público. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou diferenciar para contemplar todos os estudantes? Entende? Então, precisamos sim estar voltado para esse estudante, a especificidade dele, e não só de uma única maneira. Porque aquele estudante que é visual, eu faço uma leitura, faço uma abordagem, e aquele estudante que aprende muito mais com o visual. Eu falo de uma escova, sim, e que escova é essa? E o estudante que é surdo, como é que ele vai entender o que é escova, fazer a relação? Então, você oferecendo de diferentes maneiras, você vai estar contemplando e enriquecendo o conhecimento de todos os estudantes que estão ali inseridos na sua sala de aula. Então, vamos observar algumas ações do docente. Então, o estudar. O docente, ele precisa estar estudando, pesquisando. Cada estudante que chega é um desafio. E quando chega esse estudante com deficiência, imagine esse professor que ele não tem a experiência com aquele estudante. Então, como eu vou planejar? Porque tem aquele momento que você vai planejar. Quando você está planejando, você está querendo alcançar todos os estudantes. E naquele momento, você vai lembrar de cada um de maneira específica. Será que eu posso fazer só um cartaz falando, por exemplo, de um mapa? Eu quero mostrar a minha região. Qual é a região que nós moramos? Então, como é que eu vou contemplar se no meu público tem um estudante cego? Como é que eu vou abordar isso? Entende? Que você vai estar oferecendo para esse estudante cego, mas também para todos os outros, porque todos eles vão começar a entender, fazer um trabalho com alto relevo. O que é que eu vou utilizar? Vamos observar o que temos na escola, se tem algum grão, se tem cola, se tem lã, se tem cordões, enfim. Vamos começar a propor para que a aprendizagem de todos os estudantes seja significativa. E para isso, o professor não pode parar de estudar, não pode parar de investigar. Ele não pode parar de observar seus estudantes, registrar, porque por mais que o professor ele consiga lembrar dos estudantes, sempre vai fugir algum. Eita, está faltando eu tenho 30 estudantes, mas eu só consigo lembrar de 29. Quem é aquele? Quem é aquele? Se você tem um registro, você não vai se perder. Então, naquele momento, como é, o registro também é um suporte maravilhoso em relação ao avanço daquele estudante. Se eu preparei uma metodologia, e se nessa metodologia esse estudante ele teve um avanço significativo, então eu posso continuar, fluindo com o meu planejamento. Vamos ver outras ações também que competem ao professor. O trabalho cooperativo, colaborativo. O escutar. Escuta é muito importante. O ressignificar. Então, é sempre importante pesquisar, como eu já coloquei, a intencionalidade do estudante, do professor. Quando eu faço uma abordagem em sala de aula, eu tenho uma intenção, onde eu quero que esses estudantes, ele realmente seja contemplado. Então,
o professor ele não pode ser diferente, que não seja um apaixonado pela sua profissão, porque são diversos desafios, e quando eu falo em desafios, eu não estou falando só porque tem o estudante com deficiência, porque a sala ela não é homogênea. Então, a partir daí, você já percebe que a sua intervenção vai se dar de acordo com a necessidade, a especificidade de cada estudante. E quando tem o estudante com deficiência, o desafio aumenta um pouquinho quando você não conhece bem aquele estudante. Quando você conhece, quando você começa a propor e começa aquela troca, a família também fazendo a sua parte, então tudo começa a fluir. Sim. Aí, o que podemos entender, então, das práticas pedagógicas inclusivas? Como é que eu vou entender que eu estou fazendo algo que eu estou incluindo? Porque falamos sobre desafios, falamos sobre a ação do professor, sim, mas e aí, como é que é essa prática mesmo? Temos uma professora na rede municipal aqui do Recife, Kátia, ela faz um trabalho brilhante, fazendo sempre isso, contemplando o estudante. Não só o estudante com deficiência, ela consegue, sim, trazer para a sua prática, trazer para a sua realidade, onde ela consegue contemplar todos os estudantes, todos. Ele tem vez, ele tem voz, eles se apresentam, fazem mapa acessível. Então, assim, é um trabalho lindo que já abordamos, ela já veio aqui, já mostramos muito material da professora. Então, visita lá o YouTube, a Educação Especial Inclusiva, e vai acessando que tem cada material maravilhoso para essa socialização. Sim. As estratégias pedagógicas inclusivas correspondem aos diversos procedimentos planejados e implementados por professores com a finalidade de atingir seus objetivos de ensino. Eles envolvem métodos, técnicas e práticas explorados como meios para acessar, produzir e expressar o conhecimento. O professor que tem uma prática pedagógica inclusiva, ele é capaz de acolher todo o indivíduo, independente das diferenças, eliminando os preconceitos existentes entre os diversos povos e culturas. Ou seja, o professor inclusivo, ele não precisa receber um estudante com deficiência, ele já inclui, na medida quando ele entende que cada um tem uma especificidade, que cada um precisa de um trabalho voltado para o seu desenvolvimento, a sua autonomia. Então, no contexto da educação inclusiva, o ponto de partida são as singularidades do estudante, com foco em suas potencialidades. Se, por um lado, a proposta curricular deve ser uma só para todos os estudantes, por outro, é imprescindível que as estratégias pedagógicas sejam diversificadas, com base nos interesses, habilidades e necessidades de cada um. Então, cada estudante, ele precisa ser contemplado dentro da sua especificidade. O que é que ele está precisando? Então, a sua abordagem vai ser contemplando todos, mas ele vai fazer parte do contexto da sua aula, dentro do que ele pode oferecer. Sim. Só assim se torna viável a participação efetiva em igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvimento de todos os estudantes com e sem deficiência, uma vez que entendemos que cada um tem a sua característica, tem a sua necessidade, e o professor vai estar fazendo essa mediação, essa abordagem e contemplando com o seu planejamento. A partir do momento que eu vou planejar, eu vou pensar no meu estudante, na minha sala de aula. Como eu posso contemplar de maneira significativa todos os meus estudantes. Mas vamos continuar essa nossa conversa no nosso próximo momento. Até lá. Tchau.